Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Como é bom estarmos aqui juntos, celebrando, cultuando ao Senhor, cantando, pensando, meditando, refletindo sobre Ele, que é a nossa única esperança de fato. É muito bom nós estarmos aqui como igreja reunidos nesse mês todo especial, que tem esse tema que nós temos nos dedicado desde o último domingo, mais uma vez falando sobre esperança, mas nesse mês bem canalizados, bem apontados para Jesus, a nossa única esperança, definindo, prestando atenção nesse contexto, não é? O versículo da nossa divisa é esse de Atos 4,12, que diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E nós estamos aqui, então temos esse tema que é bem missionário, ele fala muito de evangelismo por si só, fala sobre salvação, e hoje nós prosseguiremos falando sobre esse assunto, mas também desdobrando, visando também a nós que somos de dentro, a nós que fazemos parte da igreja, porque Cristo sim, é a única esperança para nós, no contexto, no momento do qual somos salvos, mas Ele continua dia após dia sendo a nossa esperança também dentro da nossa caminhada, dentro da nossa trajetória, dentro da nossa vida. Que especial é ver a igreja aqui com bastante pessoas, buscando, adorando, servindo ao Senhor. Vamos orar nesse momento? Feche os seus olhos, ore comigo. Pai, nós estamos felizes por estarmos aqui na Tua casa nessa noite, celebrando, adorando, exaltando o Teu santo nome, porque o Senhor sim, Pai, tem sido aquele que é o alvo do nosso olhar, o Pai do nosso pensamento, do nosso coração. E estamos aqui hoje para, assim como já foi dito aqui, mais uma vez nos atentarmos para isso, nos renovarmos com relação a essa mensagem, a essa definição, a essa construção nas nossas vidas, e que o Teu Espírito Santo nos conduza, ó Pai, no exercício de refletir sobre isso nessa noite, à luz da Tua palavra, Senhor. Use a minha vida aqui nesse momento, ó Pai, continue a ministrar o meu coração, e que sim, ó Pai, o Teu Espírito nos alimente as nossas almas com, Pai, o pão da vida, que é a pessoa do Senhor Jesus, a nossa única esperança. É assim que nós oramos, é assim que nós pedimos nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bom, convido você que abra a sua Bíblia comigo lá no Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Vou ler aqui alguns versículos desse capítulo. Nosso assunto aqui vai girar em torno de todo ele, e nós vamos enfatizar aqui alguns versículos pontualmente, ok? Mas abra comigo e vamos acompanhar. Farei leitura aqui, João 6, do capítulo 56 até o 69. Esse texto que eu leio aqui na minha versão na NVI. Evangelho de João, capítulo 6, dos versículos 56 até o 69. Ok? Leio aqui e acompanhe comigo o que diz assim. Jesus dizendo, 56, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Quando Jesus fala isso, este é o pão que desceu dos céus, ele está referindo a si mesmo. E depois nós vamos entender bem melhor por que ele assim está dizendo. 58. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem é que pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que muitos desses discípulos, desses seguidores, estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? Que acontecerá então se vocês virem o Filho do Homem subir para onde ele estava antes?
porque o Espírito dá vida, e a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, porque Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos, muitas daquelas pessoas que seguiam a Jesus, voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E então, nesse momento, Jesus perguntou aos 12 discípulos: vem cá, vocês também não querem ir? Simão Pedro então lhe respondeu essa frase lindíssima: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, é o Senhor que tem, sim, de fato, as palavras de vida eterna. Hoje aqui nós vamos nos dedicar ao capítulo 6 aqui do Evangelho de João, com a ênfase um pouco mais nesses versículos que nós lemos, mas eu vou contar aqui, refletir um pouco do contexto que faz parte de todo esse capítulo aqui, ok? Quando nós olhamos para o Evangelho de João, nós sempre precisamos nos lembrar que o Evangelho de João é um evangelho que tem uma proposta de dizer e discursar acerca da divindade de Jesus, de contar nos seus vários assuntos, nos vários temas que ele aborda sobre essa narrativa de contar Jesus como o Filho de Deus. E essa passagem aqui, ela também não é diferente, não é? Eu proponho que você na sua semana adote esse versículo, esse capítulo aqui como também alvo da sua leitura devocional, que você se dedique mais a ele, mas lendo todo o capítulo, você vai perceber que faz parte aqui de muitas colocações e referências que Jesus faz, esse diálogo que ele tem com seus seguidores, essa ideia de enfatizar sobre a relação íntima que ele tinha com o Pai. E nessa relação, Jesus queria ilustrar que os seus discípulos, os seus seguidores deveriam ter o mesmo tipo de relacionamento, de busca, de envolvimento com Ele, com a pessoa do seu mestre Jesus, assim como Ele tinha com o Pai. E, enfim, o Evangelho de João sempre vai nessa linha de trabalhar os seus assuntos dessa forma. E o que está acontecendo aqui desde o começo do capítulo 6? É bem interessante. O capítulo ele começa falando sobre a primeira multiplicação, não é? A primeira multiplicação. E o capítulo vem dizer aqui que tinham muitos seguindo a Jesus, muitas pessoas mesmos, e muitos ali estavam interessados, curiosos de saber se tudo aquilo que eles haviam ouvido, que eles tinham ficado sabendo sobre Jesus, se era verdade. Se Jesus de fato era mesmo o Filho de Deus, se ele era o Messias prometido, como muitos que já tinham visto alguns milagres, algumas questões, estavam discursando. E haviam ali toda essa sorte de pessoas buscando, observando, buscando compreender, entender a Jesus nas suas palavras, nas suas atitudes, nos seus feitos, se de fato ele era o Messias, o Filho de Deus, não é? E aí, enfim, nós vamos ver que Jesus de fato promove essa multiplicação dos pães, e isso chama a atenção daqueles seguidores. Versículo 14 do capítulo 6 diz assim: depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Então eles, depois de estarem curiosos, de observarem Jesus por vários episódios e vendo um sinal tão miraculoso, tão grande, tão extraordinário como esse que acabara de acontecer aqui para eles, eles falam assim: puxa vida, esse sim é o Filho de Deus. E aí o versículo 15 vai mostrar que essa constatação, ao invés de ser algo grandioso e ser algo muito profundo na vida daqueles seguidores, começa a representar um problema. Porque se no começo eles tinham um ideal muito profundo, muito genuíno, verdadeiro, lícito de querer saber se Jesus era o Filho de Deus, e isso era um bom intento, à medida que eles começam sim a entender, a compreender essa verdade, eles começam a tratar essa informação de uma forma que não seria cabível, não seria apropriado. O versículo 15 diz assim: sabendo Jesus que estes, os seguidores dele, pretendiam proclamá-lo rei à força, porque eles falaram assim: é o Messias, se é o Filho de Deus, vamos fazer então dele rei, não é? Sabendo Jesus disso, ele retirou-se novamente sozinho para o monte,
não é? Por quê? Porque não era o propósito. Jesus não veio aqui à terra para tomar a nação de Israel, para insurgir contra Roma, o domínio imperial de Roma daquele tempo, e tornar novamente Israel uma nação independente. Não era esse o projeto, um projeto humano assim para o qual Jesus veio. E aí a progressão do capítulo 6, então vai contar que naquela noite, Jesus e os seus discípulos, eles logo partiram no outro dia, bem pela manhãzinha, eles foram para Cafarnaum. E aí todos aqueles seguidores, depois de terem participado da multiplicação dos pães e tendo participado de todo aquele movimento, querendo proclamar Jesus e tudo mais, no outro dia de manhã eles vão atrás de Jesus. E aí eles não acham. E aí eles falam, cadê Jesus? O que aconteceu? Onde está Jesus? O que se sucedeu? E aí eles começam a procurar, eles vão para Cafarnaum, e aí então eles chegam lá em Cafarnaum e eles encontram Jesus, e quando eles encontram Jesus, eles perguntam, eles indagam a Jesus, ô Jesus, quando que você veio para cá? E aí vendo essa pergunta e até a resposta que Jesus vai dar, dá a impressão que como se eles tivessem, fosse uma pergunta simples e despretensiosa, mas não era. A pergunta deles significava algo mais ou menos assim, o que deu em você, Jesus? A gente vai tocar todo esse papo para frente, a gente vai te fazer rei. Como assim do nada? Você estava lá no nosso meio e daqui a pouco você sumiu do mapa, Jesus, a gente não te achou mais, não é? E aí, então, é quando nesse momento, Jesus, de fato, vai falar com eles. Lá no versículo 26, Jesus diz assim, Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, não é? E aí Jesus prossegue no versículo 26, no versículo 27, melhor, ele diz assim, olha, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então Jesus percebe que esses seguidores, depois de perceberem esse feito miraculoso de Jesus na multiplicação dos pães, começam a estabelecer um projeto humano, um projeto de Jesus para que ele fosse um estadista. E não era esse o propósito de Jesus. E é por isso que Jesus se ausenta e vai para Cafarnaum. E quando eles reencontram com Jesus em Cafarnaum e vão tomar ali, pergunta ali com Jesus, Jesus fala assim, olha, vocês estão correndo atrás daquilo que é terreno, daquilo que é transitório, daquilo que é temporal. E o que eu tenho para vocês não é desse alimento, dessa comida que estraga, mas é, de fato, daquela que permanece para sempre, não é? E aí, aqueles seguidores não satisfeitos, eles continuam o assunto com Jesus, porque não era a resposta que eles queriam ouvir, não é? É nesse momento, então, que eles aparentemente dão um sinal de piedade, como se eles queriam de fato saber, mas eles ainda estavam objetivados na sua busca. E aí eles então perguntaram, versículo 28 para Jesus, olha Jesus, o que nós precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Não é? Uma pergunta interessante, e Jesus respondeu, versículo 29, olha, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Então eles estão buscando uma forma aqui de esticar esse assunto, de querer trazer o projeto deles para a mesa, e Jesus está dizendo assim, olha, basta seguir, basta compreender, basta se dedicar ao plano, ao propósito de Deus, do qual de fato Ele tem para vocês aqui, crer nele que enviou a mim, eu filho de Deus, eu Messias, eu que aqui estou com vocês. Mas eles não desistem, aí versículo 30 e 31 vai mostrar isso muito bem para nós. 30. Então esses seguidores de Jesus perguntaram para ele, que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás, Jesus? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto. Como está escrito, eles lhe deu a comer o pão dos céus. E aqui é bem interessante, porque nós vamos ver aqui que eles começam a meio que querer estabelecer uma trama com Jesus, não é?
O povo de Israel, o povo judeu, a maior parte desses seguidores de Jesus, eles tinham as raízes no judaísmo de olhar para o antigo reinado de Davi, eles queriam reviver aquele grande governo, aquela grande imponência dos reinos de Davi e de Salomão. E para eles, olhar para o passado era se lembrar do quê? Do Deus que mandou o maná dos céus e visitou o povo com um suprir de pão em meio ao deserto. Quando Jesus faz a multiplicação de pães, aquilo ali mexe muito com o imaginário deles e aquilo toca eles, mas não toca como deveria tocar do ponto de vista de perceber o Filho de Deus e se comprometer com o propósito, com o projeto que o Filho de Deus tinha para eles. Mas eles queriam simplesmente um reviver da história. E eles que tinham procurado Jesus para saber se Jesus era de fato o Filho de Deus, sim ou não, eles já tinham tido a oportunidade de atestar isso, mas eles começam a provocar Jesus querendo ver novos sinais, querendo ver de novo, porque o grande projeto deles, na verdade, era fazer de Jesus um rei, era implementar o seu grande projeto, era fazer com que tudo isso acontecesse. É por isso que eles resgatam esse assunto do maná, querendo dizer, olha, os nossos antepassados viram Jesus, e você não vai dar-nos a conhecer sobre isso? Olha, Jesus, você multiplicou o pão para nós ontem, nós queremos ver isso de novo, porque lá no passado, o maná foi acrescentado dia após dia àqueles que eram povo de Deus. E Jesus, cadê o maná de hoje? Cadê o suprimento de hoje? Jesus, a gente quer ver um milagre de novo. Jesus, a gente quer se deparar de novo com a tua provisão. A gente quer ver mesmo, a gente quer confirmar se você é mesmo de fato o Filho de Deus, sim ou não. Ué? E aí eles fazem essa citação, usando até uma citação aqui do Antigo Testamento, eles citam textos aí que estão em Êxodo 16, 14, Neemias 9, 15 e Salmo 74, 24 e 25, querendo dizer, olha, os nossos antepassados viram, não é? E aí é nesse momento então que Jesus, ele começa um outro assunto com esses seguidores a dizer assim, olha, esqueçam o maná, porque aqui está aquele que é o pão da vida, o pão da vida para vocês de fato. Ele começa então essa conversa de estabelecer dois lados muito bem claros em que num trafega os intentos, os objetivos, os propósitos humanos e no outro trafega o quê? O grande plano, o grande propósito, as grandes pretensões, as grandes realizações de Deus para eles. Jesus vem aqui e ele prossegue, eu convido para que você se dedique a esse capítulo, ele vai então prosseguir nessa conversa querendo dizer, olha, esqueçam o passado, eu sou o pão da vida, eu sou aquele que o Pai enviou para que vocês tenham a vida eterna, para que vocês tenham as palavras de vida eterna, para que vocês sejam resgatados no seu relacionamento para com Deus, e assim como eu sou unido ao Pai, por meio de mim, vocês também se unam ao Pai, mais uma vez. E Jesus vem e então dá a resposta que eles não queriam ouvir, porque eles estavam muito comprometidos com os seus assuntos, com a sua agenda, com os seus propósitos. E no final de tudo isso, o que acontece? Nós chegamos aqui nesse trecho que nós lemos, em que eles começam a olhar para eles mesmos e no seu interior dizer assim, é dura essa palavra. Quer saber? Não era bem isso que a gente queria ouvir. Não era muito bem isso que a gente queria receber de Jesus. Não é? Versículo 61, aí ele diz, sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que eles ouviram, Jesus lhes disse, olha, isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde ele estava antes? Não é? Jesus está querendo dizer assim, gente, eu vim aqui para um novo momento, para uma nova etapa. Se vocês estão se escandalizando simplesmente porque vocês querem reviver do passado, eu estou para ser aqui o agora, o presente e o futuro, o que será então para vocês quando eu for para o céu de fato? Como que vocês ficarão aqui se vocês estão escandalizados só de ouvir acerca do pão da vida que nutre a alma, e vocês ficam escandalizados porque vocês querem o pão material, aquele do qual eu partilhei ontem? O que acontecerá depois que eu partir para os céus? Não é? No 63 ele diz, eu reforço aqui, o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, contudo há alguns de vocês que não creem, não é? E aí, por conta disso, muitos abandonam Jesus,
Porque muitos começam a ficar se sentindo frustrados diante das respostas de Jesus e de perceberem que Jesus, na verdade, não tinha ali bem das respostas que eles queriam ouvir da parte de Jesus. Eles começam a viver aquilo que nós chamamos de uma debandada, eles começam a ir embora. E aí é nesse momento então que Jesus chega para os seus discípulos e fala assim: e aí? E vocês? Não querem ir também? Não é? Vocês também não querem, de alguma forma, vocês não estão escandalizados, chacoalhados com tudo isso, vocês não querem também ir para as suas casas? E é nesse momento em que nós vemos ali na liderança de Pedro, os discípulos têm uma frase lindíssima que tem a nos ensinar, a nos inspirar nessa noite, uma frase marcante, do qual Pedro diz assim: olha, Senhor Jesus, para onde nós iremos? Para quem mais nós podemos ir? Para quais ideias nós podemos ir? Para quais planos nós podemos ir? Para quais propósitos nós podemos buscar e pretender, se só o Senhor Jesus tem as palavras de vida eterna? Para onde nós podemos nos deparar ou buscar ou trafegar, Jesus, se só o Senhor é a nossa única esperança? Não há, Jesus, esperança em nenhum mais outro. E aqui esses discípulos, eles dão essa resposta a Jesus, porque em meio ao experimentar, ao caminhar com Jesus, pouco a pouco eles vão construindo a compreensão correta que Jesus queria que eles construíssem. De que na pessoa de Jesus eles teriam o seu relacionamento, o pão da vida, o alimento para a vida, a esperança única que eles precisavam para trafegarem as suas vidas, as suas jornadas, aqui durante o tempo que estivessem aqui, na eternidade com Deus, não é? E essas palavras que são tão inspiradoras, tão marcantes. Hoje eu vou olhar com vocês aqui 3 pontos que são muito importantes para nós. Nós vamos olhar aqui observando isso com relação ao texto que nós acabamos nos dando uma explorada agora, e nós vamos depois aplicar para nós. Primeiro ponto deles: o que se procurar em Jesus, não é? Acerca do que se procurar em Jesus. Presta atenção, no começo da história, no começo do capítulo 6, esses seguidores de Jesus estão procurando uma coisa boa. Eles estão procurando saber se de fato Jesus era o Filho de Deus, se Jesus era o Messias. Isso é algo marcante, isso é algo do qual eles precisavam, algo do qual era de fato importante para eles, era uma busca legítima. Ué? Então eles se encontraram, eles se depararam, eles constataram que Jesus era o Filho de Deus. Mas depois que eles têm e vivem essa constatação, aí eles partem para um segundo momento de tomar um rumo errado, de querer adequar ou ajustar Jesus Cristo, o seu Salvador, a sua única esperança, para os seus próprios caminhos humanos. Isso desvirtua eles do real foco que eles deveriam ter, não é? E diante dessa provocação, Jesus ele é direto com eles. Jesus trata de fato no que eles precisavam ouvir, não é? E Jesus ele é esse que é a única esperança para a vida daqueles discípulos, porque se eles queriam saber quem de fato Jesus era e se Jesus era o Filho de Deus, Jesus estava lá para mostrar que ele tinha domínio sobre os efeitos, sobre o universo, sobre o mundo das questões físicas, e ele tomou ali alguns poucos pães, alguns poucos peixes, e alimentou uma grande multidão, e ali estava o grande poder de Deus manifestado. Não havia pão, não havia dinheiro, não havia grana para suprir aquele povo todo ali, mas Jesus era uma esperança real para a vida deles, e Jesus estava ali para suprir naquilo que eles precisavam. Mas Jesus, ele não é aquele que depois de se dar a apresentar, de se mostrar como Filho de Deus, que está para os caprichos humanos. E quando esses homens aqui, eles vêm e falam assim: puxa, sabemos que é Jesus, agora o projeto vai, agora nós vamos tocar essa história do jeito que a gente sempre sonhou. Jesus fala assim: não, porque eu não quero ser uma pedra de tropeço para vocês, eu quero ser esperança. E se para ser esperança vocês precisam de repreensão, vem cá, eu tenho duras palavras para vocês mesmos. São duras porque são contra aquilo que vocês desejam ouvir, mas são as palavras que eu tenho para vocês hoje, e eu não posso deixar de dizer para vocês hoje. Jesus fala essas palavras de repreensão, de disciplina, de se afirmar como o pão espiritual, o pão do céu, não o pão do dia a dia que qualquer outra forma poderia, de alguma outra maneira, poderia ser suprido para eles. Jesus era ali para aqueles seus seguidores, sim, a necessidade, o suprir, a única esperança da sua
sua necessidade física, mas acima de tudo da necessidade espiritual de que aqueles homens tinham e precisavam, e Jesus estava ali para dizer isso. E se isso soasse duro ao ouvido deles, não importava, porque Jesus sabia que ele estava para ali para ser esperança, não para ser um coadjuvante dos planos que aqueles homens tinham na sua mente, no seu imaginário. Não é? E é bem importante nós pensarmos aqui, olhando para esse contexto, que o que se procura em Jesus determina o que se encontra em Jesus, sendo Jesus o centro da história sempre. Porque Jesus, ele não estava ali preocupado em atender caprichos, em agradar homens, mas ele estava ali para amar homens. E o amor de Jesus se expressa nas verdades que aqueles homens precisavam ouvir da parte dele. Essa era a porção de esperança que Jesus tinha para a vida daqueles homens, e Jesus não se negou a apresentar essa verdade à vida daqueles homens. Segundo ponto que eu cubro aqui com vocês hoje, a mentalidade, aquilo que é a prioridade de Jesus, contida lá no versículo 27, quando Jesus disse: olha pessoal, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Essa era a mensagem de Jesus para aqueles discípulos, e Jesus de fato queriam que eles compreendessem isso. Porque aqueles homens, eles estavam tomados das suas ideias, das suas expectativas, eles eram conhecedores do Antigo Testamento, eles sabiam das promessas que vinham sendo ditas a respeito da vinda do Filho de Deus, da vinda do Messias, e cada qual tinha a sua imagem, a sua compreensão, a sua leitura do que o Messias seria, do que o Messias faria, e Jesus estava ali para mostrar: olha, uma coisa que o Messias tem a dizer acerca da qual é a prioridade certa para a vida de vocês, que ela não tem a ver com o projeto do agora, com o pão que se parte agora, mas é aquele pão que supre a sua vida, que supre a sua alma e que mata a sua fome para sempre, a sua fome da vaziez da presença de Deus. Jesus estava ali para dizer, por meio de toda aquela conversa, isso que aqueles homens precisavam ouvir, que além daquela fome física, daquela circunstancialidade que eles tinham a viver, ele era o pão da vida, e sendo o pão da vida, ele estava para muito além dos interesses humanos, dos interesses carnais daqueles homens, não é? E diante disso tudo, diante dessa mentalidade que Jesus tentava e mostrava e ensinava aos seus discípulos, havia sim esse desfecho a se tomar, sobre abraçar a esperança única que vem por meio da vida de Jesus, ou abandoná-la, não é? Essa era a ideia de Jesus, essa era o discurso, o ensino de Jesus, mostrar que ele era a provisão para a vida daquelas pessoas, esperança para eles, esperança sim para todas as necessidades, mas com a prioridade voltada para as necessidades espirituais desses homens. E Jesus se confronta sobre esses homens a respeito do que eles esperavam e a respeito do que de fato ele tinha a ensinar como prioridade e a oferecer a esses homens a respeito dessa visão Jesus como pão do céu para suas necessidades espirituais. E o terceiro ponto aqui de hoje, que o texto mostra, eu também chamo a atenção a respeito aqui desse episódio, é assumindo uma definição de esperança na pessoa de Jesus, não é? Porque quando Jesus chega para os discípulos e fala assim: e aí pessoal, o pessoal está desistindo, o pessoal está indo para casa, o pessoal está assumindo a sua própria condição de vida, eles não aceitaram as palavras, eles se viram frustrados, e vocês querem ir para casa também? E é nesse momento em que os discípulos dizem essa frase lindíssima sobre: Senhor, mas para onde nós iremos? Senhor, nós entendemos que o Senhor é o pão dos céus, o Senhor é o pão da vida, e ninguém mais tem esperança para nós a não ser o Senhor. O Senhor é a nossa única esperança, Senhor. Não há esperança nos nossos interesses, nos nossos caminhos, não há outras palavras que possam suprir o nosso interior, não há outras palavras que possam nos visitar.
Nós não estamos focados aqui na materialidade, naquilo que os nossos passados viveram, nossos antepassados viveram, naquilo que eles presenciaram, mas nós estamos aqui para o novo que o Senhor tem a nos acrescentar, Jesus. É isso que nos importa. E diante de uma definição, um compromisso de esperança que nós assumimos hoje, nós queremos dizer que o Senhor Jesus é a nossa única esperança, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor tem o pão da vida que sacia a nossa fome. Só Tu, Senhor Deus, tem as palavras de vida eterna. E, gente, partindo aqui para o nosso tempo de conclusão, de aplicação desses pontos, nós temos muito aqui olhar para esse texto e trazer esses pontos aqui que nós olhamos para nós também. Não é? Porque o mesmo texto do qual Jesus cobre e discursa e fala com os seus discípulos, é um texto totalmente atual, vigente para nós hoje, não é? E nos provoca acerca do que nós procuramos em Jesus. O que nós procuramos em Jesus, não é? Nós temos em Jesus a nossa única esperança, porque sim, Ele é a nossa salvação. E uau, amém, sim, Ele é. Nós já vivemos isso, nós já nos deparamos, nós já tivemos a nossa própria constatação de que Ele é o Filho de Deus, de que Ele é o nosso Salvador, nós já o percebemos chegando, adentrando, visitando a nossa vida, e isso é um raio de luz, é um flash maravilhoso que entrou e ressignificou a nossa vida. Mas a grande pergunta que fica para nós também é exatamente sobre esse exercício que o pastor Júnior falou aqui agora há pouco, sobre o renovar da esperança nas nossas vidas, nos nossos corações. Jesus continua sendo a nossa única esperança, porque existe um momento no qual nós compreendemos e entendemos esse momento da salvação. É essa única esperança para a vida daquele que ainda não creu, daquele que ainda não presenciou o Filho de Deus, daquele que ainda não atestou, daquele que ainda não professou com as suas próprias palavras. Mas passado por esse momento, Jesus ele é sim ainda o reflexo, a imagem de ser sim a nossa única esperança em todas as nossas experiências de vida. Essa deve ser a nossa constatação e a nossa busca em saber sobre a respeito do que nós procuramos em Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós vivemos anos após anos em meio ao cristianismo, em busca, no convívio com a igreja, em busca de ler a palavra, em busca das nossas orações, em busca de crescer, o que está no centro dessa nossa busca, afinal? Nessa busca por Jesus, é a busca de fato pela pessoa do Jesus que de fato é esperança para nós, ou é a busca pelo Jesus da nossa cabeça, da nossa construção, o Jesus que nós queremos encontrar, a construção do Jesus que eu quero que Ele seja para mim. Jesus estava a dizer lá para os discípulos, olha, eu não sou o Jesus que vocês queiram que eu seja, eu não sou o Jesus que vocês estão aí idealizando que eu seja em torno dos propósitos, dos pensamentos, dos ideais de vocês. Porque vocês são homens imperfeitos, porque os seus alvos são errados, porque vocês têm leituras rasas, mas eu estou aqui para ser profundo onde vocês não são profundos. Eu estou aqui para ser esperança onde vocês não podem encontrar esperança, porque eu sou esperança de fato para vocês. Esperança para além de tudo aquilo que vocês projetam como esperança. Jesus estava a dizer aquilo para aqueles discípulos, e essa é uma grande indagação para nós. O que nós procuramos em Jesus? Na nossa vida cristã, qual é o centro da nossa busca? É buscar viver aquilo que Jesus está olhando para nós e querendo dizer, Leandro, você, meu filho, toma desse pão, toma dessa minha vontade, toma desse propósito, desse projeto que eu tenho para a sua vida? Ou é o ideal de buscar Jesus para resolver aquilo que de fato a gente quer, a gente deseja, a gente quer que aconteça, porque é o meu grande sonho e eu não abro mão dele. Precisamos pensar nisso. Jesus como nossa única esperança não é como o meu grande realizador dos meus sonhos, dos meus projetos, porque Ele me faz feliz. Mas o homem, ele precisa entender o quanto Jesus é essencial como esperança para ele que não consegue compreender o que de fato ele precisa. Aqueles homens foram atrás de Jesus para matar a fome de Jesus, e Jesus estava querendo dizer ali para eles, tem algo muito mais elevado para vocês. A esperança de vocês não pode ser essa coisa perecível, essa coisa que de manhã está na disposição de vocês, mas que à tarde ela simplesmente expira, ela estraga. É isso que Jesus quer chamar a atenção
quis chamar a atenção daqueles discípulos e chama a atenção de nós também. Qual é o motor maior? Qual que é o centro dessa nossa experiência de procurar Jesus? Nós olhamos para Jesus e de fato nos deparamos Ele como aquele que tem a sua história, o seu jeito de lidar com as coisas, o caminho que Ele deseja para nós, não é? Se Jesus estivesse aqui estabelecendo uma conversa conosco hoje, nessa noite, e Ele viesse depor a respeito da nossa busca por Ele, do que está por detrás disso, estaria alinhado aos planos, aos propósitos, o que Ele deseja para nós? Essa é a primeira aplicação, não é? Alcançamos a única esperança de Jesus quando buscamos nele o que Ele tem para nós de fato da parte dEle. Não é um Jesus ao seu próprio gosto, à sua própria forma, à sua própria preferência de querer ou desejar pelas coisas, mas é o que o Senhor tem para a sua vida, porque Ele é o dono da esperança. Ele é o portador da esperança. E o homem do nosso tempo, ele vive tão em volta dos seus desejos, dos seus sonhos, dos seus projetos, e não é nem um pouco difícil a gente começar a questionar tantas coisas e nos deparar com pessoas hoje no nosso tempo iguaizinhos, esses seguidores de Jesus, sim. Pessoas que estão em busca do transitório, pessoas que estão buscando Jesus porque Jesus vai fazer o projeto dela acontecer, pessoas que estão buscando a Jesus porque vale a pena ter um Jesus que vai fazer as coisas de fato acontecer, porque Ele é o poderoso, Ele é o Filho de Deus, não é? Próximo ponto aqui, aplicando para nós temos a mentalidade de Jesus. Eu chamo de fato essa atenção para o que Jesus fala. Olha, Jesus falando para os discípulos, gente, vocês estão dando muita atenção àquilo que é passageiro, àquilo que se estraga, àquilo que perece, àquilo que passa, e eu tenho aqui aquilo que permanece para sempre. Ué. E Jesus, Ele é a esperança em prol daquilo que permanece, daquilo que não vence. Mas junto desse primeiro ponto que nós vimos, o que nós temos procurado, as buscas nossas de vida, os nossos dias de vida, os nossos anos, o nosso renovar de propósitos, os nossos alvos, objetivos de vida estão centrados no quê? Estão centrados naquilo que tem a ver com essa vida, ou estão centrados em ouvir a voz do Eterno, em nos guiar, em nos dizer acerca da sua vontade? Não é? Sobre o que temos procurado? Essa definição ela vai nos levar a encontrar a esperança em Jesus, não é? Essa definição é importante. Ou ela vai nos levar a encontrar de fato a esperança real em Jesus, ou então nós vamos ficar às vezes iludidos, nós vamos ficar para trás, nós vamos ficar frustrados, nós vamos tomar o caminho das nossas casas também. Porque aquilo que Jesus tem a dar é algo verdadeiro. Jesus não vai ficar realizando capricho de seguidores seus, não, Jesus não vai ficar mimando pessoas porque você simplesmente quer coisas, porque simplesmente você quer as suas grandes pretensões. Mas o Senhor, o Filho de Deus, Ele só dá boas coisas aos seus filhos. E nós devemos entender essa centralidade de Jesus e ter a mentalidade dEle de buscar aquilo que permanece para sempre. É uma esperança que ela assim, se instaura na nossa vida no momento da salvação, mas ela perpassa depois toda a nossa existência aqui para culminar na eternidade na presença de Deus. Mas enquanto nós buscarmos entender Jesus com a nossa cabeça do aqui e agora, pura e simplesmente, e não nos desvencilharmos dessa visão tão terrena, nós nunca vamos conseguir sair desse terreno, dessa esfera, de buscar um Jesus simplesmente para o aqui e agora. E Jesus, Ele tem algo muito mais, Jesus tem coisas maiores. Vemos no nosso tempo, nos nossos dias, pessoas que tantas vezes são supridas de toda sorte de intentos, objetivos, propósitos, pessoas que têm acesso, recursos e se veem felizes. Isso é uma informação da qual nós devemos valorizar. Porque o homem, ele nasceu para viver esse relacionamento com Deus, e a esperança de caminhar com Jesus, de ter Jesus como seu grande mentor, vai te levar para a presença do Pai. Seja pelo ato da salvação, começando o processo dessa história, como também o dia a dia disso. Mas temos vivido a mentalidade certa, e eu termino aqui esse último ponto, então, que é a grande pergunta da noite, ao pensar Jesus como a nossa única esperança. Para onde iremos nós? Não é? Se Jesus perguntasse para a gente hoje,
qual que seria a nossa resposta para ele? Eu quero te fazer refletir, quero refletir com você da seguinte forma: está claro para você de que na sua vida só o Senhor Jesus tem as palavras de vida eterna? Mais do que as correntes do que estão dizendo por aí, mais do que as postagens, mais do que as matérias de televisão, mais do que os especialistas em tantas frentes, mais do que os grandes doutores de todos os assuntos, Jesus, ele é de fato a única esperança. Mais daquilo que você acha e tantas vezes acredita que é o certo, você de fato crê que assim, olha, eu preciso de Jesus como minha única esperança, porque de fato só Ele tem as palavras da vida eterna, só Ele tem o pão a suprir para a minha vida de fato, não é? Jesus, ele não é mais do que qualquer um. Jesus não é a melhor opção. Jesus, ele é a única opção de esperança. É ele que vai nos ensinar a trafegar nesse mundo, atento a todas as coisas, ponderando tudo aquilo que a gente ouve, todas as informações, e entendendo o caminho de Deus para nós, entendendo a vontade de Deus para nós, trazendo e permitindo com que venham as coisas que são propósitos eternos para Ele, que se refletem no aqui e agora, que também tem a ver com a nossa jornada, com a nossa trajetória até o fim das nossas vidas e rumo à eternidade. Ele é a nossa única esperança, por meio das suas palavras, por meio do seu discipulado na nossa vida, por meio da sua palavra. Ele sabe nos ensinar a viver cada momento de vida. Ele é a nossa única esperança. Ele tem as palavras que nos vivificam, que nos dão força, que nos levantam, que nos fazem superar as nossas crises. Ele tem o conforto para as nossas almas. Ué. Nós precisamos pensar nisso, sobre se Jesus hoje viesse até nós, nós teríamos de fato, nosso coração responderia com toda a verdade do seu ser, de que também, assim como os discípulos disseram, Ele de fato, só Ele, Jesus, tem as palavras de vida eterna para nós, não é? Isso é algo muito importante para a gente estabelecer essa importância, essa diferença entre o que é espiritual e o que é terreno, sobre o que é eterno e é passageiro. Não estou querendo dizer aqui que nós vamos viver uma vida então no modo zen, desconectado, desligado de tudo que tem a ver com esse mundo, mas estou querendo dizer sobre um modelo de vida que totalmente olha para Jesus, que quer ouvir Jesus, porque entende assim, Ele tem as palavras da vida eterna, Ele tem toda a direção para que eu saiba decidir no meu dia a dia todas as coisas por viver, todas as coisas por dizer, todos os caminhos a percorrer, todas as buscas, todas aquelas coisas que eu preciso viver na minha vida, viver de uma forma que represente os bons planos, propósitos dEle. Porque falar que Jesus é esperança, para nós estamos estabelecendo que Ele é a nossa esperança, o centro, a base da nossa salvação. Ele é o nosso alvo lá na frente, quando tudo aqui se acabar e nós chegarmos na presença dEle. Mas Ele é o nosso durante também, acerca desse caminho do qual nós vivemos também. Ele nos dá o caminho, Ele nos mostra as direções, Ele nos apacenta, sendo o nosso bom pastor. Ele cuida das nossas almas com o pão cotidiano, diário, o pão da vida que só Ele tem para nós. E hoje é um tempo então que nós paramos para olhar sobre Jesus, a única esperança. É assim que nós vamos evangelizar e contar para o mundo sobre essa esperança também. Para comunicar e contar acerca da esperança, você precisa viver esperança. Para falar sobre a única esperança para tantos que estão longe, sem Jesus, você precisa estar cheio dessa única esperança. E sabe quando você vai estar cheio dessa única esperança? É quando você reconhecer que só Ele tem. Só Ele tem, só Ele sabe, só Ele te ajuda a entender as palavras de vida eterna dEle. Na boca de tantos, sim, que estão a dizer por aí, mas Ele vai te mostrar o que é da parte dEle para você e o que não é. Mas para isso é necessário uma vida de comunhão, de entrega, de caminhar junto com Ele, de falar com Ele o tempo todo, de chorar com Ele, de viver e pretender tudo aquilo que Ele deseja para nós. E isso só se faz no ambiente de intimidade, de buscá-lo, de chorar com Jesus, de contar suas dores, de falar, Senhor, eu não estou procurando os milagres, eu não estou procurando os meus sonhos, eu não estou procurando minhas pretensões, Senhor, eu quero o pão da vida aqui hoje, eu quero as tuas respostas para as minhas dúvidas, eu quero o teu apacentar sobre os nãos que eu tenho hoje, não sei porquê, mas o Senhor sabe, no devido momento o Senhor me responderá cada novo momento que o Senhor tem para mim.
mas me ajuda, Senhor Deus, porque não há outro lugar aí, não há outra oração a fazer, não há outro conselho maior que esse, e acima desse, não há nada que o possa substituir, porque só o Senhor Jesus tem na minha vida hoje, em meio à pandemia, em meio a essa temporada, em meio ao ano de 2021, em meio às incertezas da vida, só Jesus tem as palavras de vida eterna, só Jesus tem as palavras de esperança, porque Ele é a nossa única esperança. E vivendo isso, refletiremos isso para o mundo que precisa da única esperança também. Do mundo que precisa dessa esperança que o salvará do pecado, do distanciamento de Deus e o trará para a maravilhosa luz, à medida que você irradia essa luz, porque a esperança está dentro de você, repetidamente, renovadamente, está te alimentando, nutrindo, te preenchendo o tempo todo. Precisamos pensar sobre Jesus, que é a única esperança, e renovar esse compromisso com o pão da vida todos os dias da nossa vida. Não buscar a multiplicação, não buscar aquilo que se estraga, mas buscar o pão que nos sacia, o pão que nos supre de tudo que nós precisamos de fato hoje, porque só o Senhor Jesus tem as palavras de vida eterna. Ore comigo. Senhor, é isso que nós oramos a Ti. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E vivemos, ó Pai, em meio às nossas trajetórias, ó Pai, sim, com tantas informações, tantos ruídos, são tantos canais, são tantos meios, tantas pessoas, tantos discursos, tantas ideias, e além de tudo que tanta gente está dizendo, nós também temos nossas próprias ideias. E tudo isso tantas vezes tem sim permeado, empolvorado, Pai, a mente dos teus filhos, dos teus servos, ó Pai, ao ponto de nos confundir, sim, Pai, em tantos momentos e circunstâncias, ó Pai. Porque tantas vezes, tantas questões humanas estão influenciando quando não deveriam influenciar. E tantas vezes, tantos servos teus estão buscando na pessoa de Jesus a sua própria esperança. Estão buscando ser Jesus para ser um viabilizador da sua própria esperança, do seu próprio objetivo, do seu próprio querer. Quando, na verdade, devemos nos submeter e reconhecer que só o Senhor tem as palavras de vida eterna, ó Pai. Não é o meu raciocínio, não é a minha construção lógica, não é o meu racional, não é o que grandes estudiosos ou grandes pessoas ou influenciadores ou tantos outros estão a dizer ou a elaborarem ou a articularem, Senhor Deus. Mas acerca de tudo que é dito, acima de tudo que é proferido, é no Senhor que nós encontramos os ouvidos atentos, dirigidos pelo Teu Espírito Santo para entender as palavras de vida eterna que o Senhor tem para nós. Porque só o Senhor é a nossa única esperança, Senhor Deus. Nos ajude aqui hoje a vivermos isso repetidamente, ó Pai, renovarmos o Senhor como nossa esperança, ó Pai. Aqui agora, no amanhã cedo, nos dias dessa semana, nos nossos próximos meses, ó Pai. Ajude-nos a vivermos comprometidos, a não esperarmos que não esquecermos de que o Senhor é aquele que tem palavras de esperança para nós. E querer ouvir o Senhor sempre, porque o Senhor as tem para nós, Senhor Deus, o Senhor as tem. Faça assim no meio do Teu povo. E Pai, aqueles que ainda não se depararam com essa grande esperança nas suas vidas, ó Pai, quebranta esses corações, ó Pai, traga, ó Pai, realize essa Tua obra perfeita na vida deles também, ó Pai, porque só o Senhor tem aquilo que nós precisamos, só o Senhor tem o pão que nos alimenta. É assim que nós clamamos e oramos a Ti, intercedemos e rogamos nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Amém.